Olá, boa noite. Meu nome é Alessandra e eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução de 1930 e de um pouquinho antes, que é lá o período das oligarquias. Então, antes da Revolução de 30, o golpe de 30, o Brasil vivia um contexto de política oligárquica, que é também conhecida como política do café com leite. São Paulo produzia o café e Minas produzia o leite. Essas duas províncias eram as que giravam a economia do país. Então, elas se juntaram e em um mandato, uma ficava na presidência, e em outro mandato, o outro estado ficava na presidência. E a economia do Brasil naquela época girava em torno da exportação, principalmente do café, para a Europa. E aí aconteceram várias coisas lá, tal, que gerou a crise de 1929. Então, os países da Europa que compravam o café do Brasil passaram a não comprar mais justamente por causa dessa crise. E aí o Brasil, São Paulo, ficou com a superprodução do café e não tinha para quem vender. E aí começou uma série de coisas, uma série de dificuldades, as pessoas começaram a ficar desempregadas. E foi nesse contexto que, entra Vargas, que ele deu o golpe lá, né? Falou que não tinha mais como o Brasil aceitar essa oligarquia, se bem que ele se juntou lá com a galera de Minas Gerais, né? Que também governava lá, e falou que não queria mais a oligarquia. Então deu o golpe, ou revolução, não sei como preferem falar, de 1930 e assumiu o poder. E assim, naquele contexto, ele viu que, o Alto vai até falar, que não dava mais para o Brasil seguir o modelo liberalista que estava antes de 1930, que era aquele modelo que o Estado não interferia de forma alguma na economia do Brasil, mas do país, né? Mas naquele cenário ali, o Estado precisava interferir na economia do país. E aí, uma das conquistas que Vargas trouxe foi... uma das conquistas não, das ações que Vargas fez foi trazer a industrialização urbana para o país. Ou seja, saiu daquele contexto de economia rural, né, economia do café, do leite, e veio para a economia urbana, industrial. E aí começou a investir em siderúrgicas, que é a produção de aço, né, e várias outras indústrias. Criou várias estatais. Tem a Vale também, a Vale foi até privatizada depois. Enfim, ele criou várias estatais. E aí, eu tô dando uma coladinha aqui. E aí, naquele período também, existia muito conflito dos trabalhadores com os empregadores. Então, Vargas, ao mesmo tempo que ele queria trazer uma grande industrialização, uma reforma, uma revolução industrial, ou pode dizer assim, para o Brasil, ele também queria manter o seu lado populista. Então ele queria mediar ali esse conflito entre trabalhadores e empregados. E ele criou uma coisa chamada corporativismo. Então ele ficava tanto do lado dos empregadores, das pessoas que estavam ali nesse processo de industrialização, quanto do lado dos trabalhadores. E aí, tanto que ele ficou conhecido como o pai dos pobres, né? E ele trouxe várias conquistas, como CLT, regularização da jornada de trabalho, que mais? Regulação de justiça do trabalho. Os empregados que iam ocupar funções públicas agora teriam que passar por concurso. Então teve essa mudança também no funcionalismo público. E foi basicamente essas as conquistas do Vargas. E assim, o autor vai falar que
teve o fim do poder local, só que a gente sabe que esse poder local nunca deixou de existir. Ele vai puxar bastante o saco de Vargas, é óbvio que a gente não pode desconsiderar todas as conquistas que ele trouxe para os trabalhadores. A gente não consegue se imaginar sem esses direitos hoje em dia, né? Direito a férias, direito a tudo isso. Mas é importante dizer também que Vargas entrou lá por vias não democráticas. E ele se manteve por vias não democráticas também. Quando era para ele sair, ele fazia uma estratégia lá e ficava no poder. E aí ele vai dizer que esse é o legado de Vargas, que os historiadores tentam criar um Brasil negando essa parte da história do Brasil, só que isso não acontece. E foi basicamente isso. Os meus colegas vão falar mais adiante sobre outras conquistas e tal.